A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma aula da EBD Lagoinha, com a lição número 9, que tem como tema desta lição Espírito Santo, o Regenerador. O nosso texto áureo está embasado em João 13:3, que nos diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A nossa verdade prática diz assim: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Nessa lição, eu tirarei alguns pontos importantes da lição. Eu irei ler a introdução, mas nos tópicos eu estarei tirando algumas palavras-chave. Então eu convido você a pegar a sua lição para que você acompanhe, né, essa aula juntamente comigo. E a introdução vai dizer assim: o Novo Testamento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Então não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação, como o agente de regeneração. Sua atuação revela um milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. E neste primeiro ponto da lição, ele vai falar sobre a regeneração, uma obra trinitária. E aí no subtópico ele vai falar sobre a doutrina bíblica da regeneração. A primeira palavra-chave que eu tirei nesse subtópico é que diz assim: o nascer de novo não é físico, mas espiritual. Uma segunda origem não humana. Um renascimento a partir do alto, e isso é de Deus. O primeiro ponto que a gente precisa entender, a questão do nascimento. Quando nós falamos no aspecto físico, nós sabemos que o nascimento físico, ele acontece apenas uma vez. E é necessário a participação humana. Então, Deus estabeleceu esse propósito biológico que ocorresse por meio de quê? Entre o homem e uma mulher. E aí cai por terra algumas ideias que vêm sobre a questão de família, né? Nós vemos a necessidade da participação do homem e da mulher para esse processo biológico do nascimento. E essa participação do homem e da mulher ocorre com a semente do homem e o ventre, né, da mulher ali com todo o seu aparelho reprodutor. Mas quando nós falamos da questão não física, então, nesse sentido, o ser humano, ele coopera ativamente para que a gestação ocorra no tempo certo e que a vida venha à existência no plano natural, ou seja, no plano físico. Então, esse nascimento físico, ele nos introduz ao mundo terreno, né? Ele nos dá um nome, ele nos dá uma família, uma história, uma identidade. Mas esse nascimento físico, ele também nos traz uma condição espiritual, que é o quê? A nossa natureza caída, que é marcada pelo pecado. Quando nós olhamos para o Salmo 51 e o verso 5, ele vai dizer o quê? Que eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, esse processo físico, ele nos traz tanto para a questão do mundo a qual vivemos, mas ele também nos traz uma questão que é a nossa natureza caída. E aí, o segundo ponto que a gente precisa entender que no nascimento, o nascimento físico, além de ele nos apresentar a existência, né, para essa vida, para esse mundo físico, para a Terra, ele também vai nos revelar a nossa condição espiritual.
Então, ele nos insere, né? Esse nascimento, ele vai nos inserir a herança do pecado. E aí, quando a gente nasce, a gente acaba herdando essa natureza corrompida pelo pecado. Ou seja, a gente não aprende a pecar, mas nós já nascemos pecadores, né? Então, o pecado não é apenas uma prática, mas ele é uma condição herdada no nascimento físico. Então, o nascimento físico, por mais importante que ele seja, ele não é o suficiente para quê? Para transformar o homem interior, nem para conectá-lo à vida espiritual, tampouco para nos levar à comunhão com Deus. Então, quando a gente tem essa compreensão, o que nos leva a entender que existe uma necessidade além do nascimento natural? O nascimento que não parte da ação humana, mas parte da ação soberana de Deus. Então, a segunda palavra-chave que eu tiro desse texto é que o novo nascimento está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna nova criatura. Então, o que significa o novo nascimento? Nós falamos sobre o nascimento físico, que ocorre uma vez, mas agora nós estamos falando sobre o novo nascimento. Agora não é físico, ele é espiritual. Então, quando a gente entende que a questão do novo nascimento, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Segundo a Bíblia, o que se refere a esse novo nascimento? É a transformação interior que Deus realiza no ser humano. E o que envolve isso? Envolve arrependimento e fé em Jesus como Senhor e Salvador. E aí a palavra de Deus nos diz lá em Atos 13:9, arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Romanos 10:9 nos diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, esse novo nascimento, além do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, ele também vai gerar o quê? O perdão dos pecados. Lá em Efésios 1:7 diz, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Ele vai gerar o que também esse novo nascimento? Uma nova identidade. Segundo Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E ele vai gerar o que também? Esse novo nascimento, vida com novos desejos, valores e frutos. Gálatas 5, verso 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, quando que acontece esse novo nascimento? De que forma ele acontece? Quando ele acontece? Esse novo nascimento, ele acontece no exato momento em que a pessoa reconhece a sua condição de pecadora. Precisa haver um reconhecimento por parte de mim e de você que nós somos pecadores, que nós herdamos a natureza do pecado. E precisa haver o arrependimento. Então, você precisa reconhecer que é pecadora e você precisa se arrepender do pecado. Mas é só isso? Não, não é só isso.
além do arrependimento, além do reconhecimento de que você é pecadora, você precisa crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador e entregar a sua vida a Ele. Porque no instante, no momento exato, né? E nesse instante em que você reconhece que você é pecadora, que você precisa se arrepender, que você crê que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, que você entrega a sua vida a Ele, né? O que vai acontecer? Deus gera em você uma nova vida. Você se torna uma nova pessoa. Ou seja, o seu espírito que estava morto, ele é vivificado. Porque quando nós estamos afastados de Deus, por causa do pecado, o nosso espírito está morto. Ele não é vivificado. E a própria palavra vai dizer em Efésios 2, no verso 4, 5, e diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Jesus Cristo. Então, quando nós ainda estávamos no pecado, o nosso espírito não estava morto. Mas a partir do momento que há esse arrependimento, essa entrega para Cristo, a nossa vida, o nosso espírito, ele é vivificado. E aí, não é só isso que acontece. Não é só você torna vivo diante de Deus no sentido espiritual. Você ainda herda a filiação, né, de Deus por meio de Jesus Cristo. João, no capítulo 1, no verso 12, nos diz assim: mas todos os que receberam, quem que ele está falando? De Jesus. Quem que está recebendo? Nós. Mas todos os que receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. E aí, você, além de ser vivificado, herdar a filiação, né, por meio de Jesus Cristo, você passa a ter a sensibilidade espiritual, porque agora o seu espírito ele está conectado com Deus. E a palavra nos diz em Ezequiel, no capítulo 36 e no verso 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Quando ele está falando aqui de carne, ele não está falando o coração que pulsa dentro de nós, né? Que bombeia o nosso sangue. Não, não é esse coração que ele está falando. Ele está falando da sensibilidade espiritual. Quando fala de carne, coração de carne, ele está falando de um coração sensível para as coisas de Deus. E aí, além disso, nasce o desejo pelas coisas de Deus. Romanos, lá no capítulo 8, no verso 5, na parte B, diz assim: quem vive de acordo com o Espírito tem mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, a sua mente ela é modificada. Agora você passa a viver de acordo com aquilo que agrada a Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E você então começa, esse novo nascimento, você começa a ser guiada pelo Espírito Santo. Gálatas 5:25. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Veja aqui que maravilha esse ponto sobre a questão da doutrina bíblica da regeneração. E aí nós vamos agora então para o segundo subtópico que fala sobre a regeneração como exigência de Jesus. E a palavra-chave que eu peguei deste segundo subtópico, ela diz assim, que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta de entrada no reino de Deus. A obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. E aí, quando a gente fala sobre regeneração, a pergunta que nos vem é: por que a regeneração ela é absolutamente necessária?
porque sem ela, o ser humano, ele permanece morto espiritualmente. Sem essa nova vida, né, que a regeneração ela vai falar sobre, ela significa a nova vida, a pessoa continua na mesma vida pecaminosa. Então ela fica separada de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. O que faz o homem estar separado de Deus é o pecado. Então, o que acontece? Se o homem ele não for regenerado, ele é incapaz de viver segundo a vontade divina. Não tem como ele viver sobre a vontade divina se ele não nascer de novo. E as obras humanas, a gente tem que entender que as obras humanas, a religião, o esforço próprio, né, ele não produz uma vida espiritual. Porque se isso fosse verdade, se as obras humanas, se o esforço físico, né, o meu próprio esforço, quero dizer, né, se a religião fosse o suficiente para produzir uma vida espiritual, a gente via a humanidade totalmente diferente, né? A gente via o comportamento do ser humano totalmente diferente. Então, sem a regeneração, não há como ter salvação e nem transformação real. Então, por isso que é de suma importância a regeneração. Por quê? Porque o homem passa a ser vivificado, né? Se torna vivo espiritualmente, passa a ter comunhão com Deus. Agora, o que havia separado, ele se torna de novo em contato com o próprio Deus, porque agora ele é perdoado, ele é justificado, o que nós vamos ver a seguir na lição. Então é de suma importância. E aí ele fala que a regeneração, ela é a porta de entrada, né? Por que a regeneração, o escritor da lição, ele traz esse ponto importante que a regeneração, ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Porque ninguém pode participar do reino de Deus sem antes nascer de novo. Não tem como você entrar no reino de Deus, não tem como você participar da vida dessa família que é de Cristo, né? Ser filho de Deus, herdar essa filiação, tendo uma vida pecaminosa, vivendo ainda no pecado. Não tem como. Então é preciso que você nasça de novo. E você vai nascer mediante ao arrependimento, o reconhecimento, ou seja, entregando a sua vida a Cristo. E aí você se torna uma nova criatura. Então, a partir do momento que você tem esse novo nascimento, isso é uma transformação interior operada por quem? Pelo Espírito Santo e não pelos nossos esforços e não por uma religião. Não que não seja a religião, não seja importante. Não que nós nos dedicarmos a Deus não seja importante. Eu estou dizendo que isso não é a base da regeneração. Eu estou afirmando que isso não é a base de você se tornar uma nova criatura. Então, a ação que faz, quem modifica o ser humano, quem convence, quem transforma no interior é o Espírito Santo. Então, quando isso acontece, quando essa transformação interior vai sendo operada pelo Espírito Santo, a pessoa se torna, né, agora um salvo em Cristo Jesus, ela passa por um processo contínuo de santificação. Porque a nossa vida, por mais que nós estamos na casa do Senhor, entregamos a nossa vida a Cristo, não significa que nós somos perfeitos e que nunca mais nós vamos pecar e que nunca mais nós vamos errar. Não, a nossa vida espiritual, ela é um processo, ela é uma construção diária para que nós nos tornamos segundo aquilo que agrada ao Senhor. Mas nesse processo não significa que nós não iremos errar. Não significa que nós não teremos um momento em que nós teremos um processo mais baixo na questão espiritual, né? Nós passamos por isso, mas o Espírito Santo nos ajuda a cada dia. Então, ao mesmo tempo
a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que a graça, ela regenera, ela também faz o quê? Ela ensina, ela corrige, ela molda, ela transforma o salvo à imagem e à semelhança de Cristo. Porque o que é a graça, né? É o favor imerecido de Deus. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós não tínhamos por direito herdar, que é a salvação. Porque o ser humano pecou. Mas Deus, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia e pelo seu grande amor, que é incomparável, imaginável, concedeu a nós essa reconciliação com Ele, essa transformação na nossa vida. Então, a graça de Deus, né, que é a ação soberana e gratuita do Deus, ela continua sendo ao nosso favor. Ela continua atuando sobre a nossa vida. E é tão maravilhoso que essa graça soberana e gratuita de Deus, ela atua antes da salvação, porque ela convence, né? Ela vem convencendo e atraindo o pecador para Deus. Então, há um convencimento antes da salvação. A graça, ela começa a trabalhar antes da salvação, durante a salvação, porque ele vai perdoando, ele vai justificando, ele vai regenerando e concedendo uma nova vida em Cristo. E ela também, essa graça, ela atua após a salvação, que é o quê? Sustentando o salvo, ensinando a viver em obediência, corrigindo quando há erro e moldando o seu caráter à imagem de Cristo. Veja que maravilhosa graça. Ela atua antes da salvação, atua durante a salvação e depois da salvação. E aí, a segunda palavra-chave que eu tirei desse segundo subtópico ela diz assim: tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Então, a regeneração, ela não é opcional. Ela é necessária. E é uma necessidade absoluta. Então, aí, irmão, eu quero falar para você que é simpatizante da fé, que às vezes vem na igreja, né, e diz assim: não, eu gosto de participar dos cultos, eu gosto de ir lá ouvir a palavra. Isso não é o suficiente. Não basta você ser um simpatizante da fé. É preciso você entregar a sua vida a Cristo, ter uma vida regenerada, transformada, para que você possa o quê? Nascer de novo. A segunda palavra-chave que eu tirei desse segundo subtópico, ela não fala assim: tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Então, a regeneração, ela não é opcional, mas é uma necessidade absoluta. Então, para você, meu irmão, que é simpatizante da fé, que gosta de vir na igreja, né, assistir o culto, assistir a palavra, você precisa entender que isso não é o suficiente. Ter boas obras, né, praticar boas obras, não é o suficiente. É preciso você nascer de novo. Não quer dizer que você não tem que ser uma boa pessoa. Não quer dizer que você não tenha que fazer pelo próximo. Eu estou dizendo que ser um simpatizante da fé e praticar boas obras não faz você se tornar um salvo em Cristo Jesus. É preciso ser regenerado. É preciso passar pelo arrependimento, pela cruz, pela salvação, para que você se torne uma nova criatura, para que você nasça de novo. Porque sem isso não tem como ser regenerado, não tem como ser uma nova criatura. Então, a regeneração, ela não é opcional, ela é uma necessidade absoluta. E aí agora nós vamos para o terceiro subtópico, que fala o Pai como autor da salvação. E aí a palavra-chave que eu tirei desse terceiro subtópico, ela é a palavra seguinte:
A regeneração ou o novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. O amor divino é a fonte primária da salvação. Não é condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. E aí já corrobora com aquilo que eu tinha falado, né? Sobre ser simpatizante da fé sobre obras, né? Que o amor divino é a fonte primária da salvação e não condicionado a méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. E aí, a palavra de Deus, que é a melhor explicação, lá em Efésios, no capítulo 2 e no verso 8 ao 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela vem pela graça, ela vem de Deus. Não é vem por meio da fé em Cristo Jesus, e não vem nem de mim e nem de você. É um dom de Deus. Isso não vem por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém disse, não, eu sou salvo porque eu faço tal coisa. Eu sou salvo porque eu sou assim, porque eu oro mais, eu jejuo mais, eu sou um religioso, eu sou um bom frequentador da igreja. Não. Isso é um dom de Deus. Isso vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios, no capítulo 1 e no verso 4 ou 5 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santo e irrepreensível em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja, antes de você existir, antes da queda do pecado, Deus já nos havia escolhido na eternidade. E aí, Deus que é amor, Deus que é bondade, por sua graça, ele decidiu no plano eterno a salvação da humanidade. Então, a gente já entende que o pecado ele não foi pego de surpresa para Deus, né? Deus não ficou surpreso, olha o que eu faço. Não, não. Deus já sabia que o homem ia pecar. Então, o plano da salvação já foi projetado no céu. E Deus que decidiu por seu amor, Deus que decidiu por sua graça, pela sua bondade, tomar essa iniciativa ainda quando não havia iniciativa da nossa parte, quando não havia arrependimento ou resposta humana para esse plano da salvação. Porque o plano da salvação está. Agora, nós que vamos tomar essa iniciativa de querer esse plano, não. Não que Deus está limitado ao homem. Eu não estou dizendo aqui que Deus está limitado, não. O plano da salvação está aqui, né? Deus deu a nós. Agora depende de mim e de você aceitar. Porque Deus, ele é bom. Deus é misericordioso. É como se eu tivesse um presente para você. Agora, eu tô com esse presente na mão. Você decide querer esse presente ou não. A salvação é assim. O plano da salvação está aqui para todos. A própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou e deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano da salvação é para todos. Mas o desejo desse plano de ter na sua vida precisa também partir de você. O desejo de você de se reconhecer como um pecador e que você precisa de Deus e que você precisa se conectar a Deus. Então, esse plano da salvação está ali. E aí, quando a gente fala sobre a predestinação, o que isso quer dizer? O que o versículo ali, 5, está falando sobre a questão da predestinação? Ele está falando do plano eterno de Deus, essa predestinação. Que antes da nossa decisão, Deus já havia estabelecido o plano da salvação em Cristo Jesus. Então,
antes de eu e você existir, na eternidade, a Trindade já havia projetado o plano da salvação. A predestinação, ela também está falando sobre o destino definido, que o foco não é quem seria salvo, mas para que os salvos seria destinado. Ou seja, é a adoção filial. Então, o projeto de Deus para o plano da salvação não era no sentido assim, esse vai ser salvo, esse não. É tantos que vai ser salvo, outro grupo não. Não. O plano da salvação não estava se referindo a isso. Ele estava se referindo para quem seria salvo e o destino desse. Está falando também da filiação. Então, a predestinação ela está também trazendo sobre bases na graça e não no mérito, que a escolha, né, esse nascer de novo parte do amor e da vontade de Deus e não da ação humana. Então, é Deus que nos ama, é Deus que nos escolhe e é Ele quem decide nos salvar. Então, não parte de mim, né? Não parte dos meus méritos, não parte das minhas obras, não parte dos meus esforços, mas parte de Deus para comigo. E essa minha resposta é de mim para com Deus é dizendo assim, eu aceito esse plano maravilhoso que o Senhor estabeleceu para mim. E essa predestinação também quer dizer sobre a identidade de Cristo, que a predestinação é cristocêntrica. Ela se cumpre em Cristo e não fora dele. Então, não é o homem que vai salvar, não é a religião, não é os esforços, mas é Cristo. A predestinação, ela é cristocêntrica, ela se cumpre em Cristo e não no homem, não fora dele. E aí vamos então para o quarto subtópico que fala aqui, o Espírito como agente da regeneração. E a palavra-chave que eu tirei aqui, que é a regeneração, é um ato de misericórdia divina. E aí trouxe como base Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, regenerador quer dizer que o Espírito Santo concede a nova vida, uma mudança de natureza espiritual. E renovador, porque o Espírito Santo continua a obra da regeneração, renovando diariamente o quê? A minha mente, os meus desejos, o meu caráter, né? E conduzindo-me a uma vida transformada. Então, não é só ter o nome escrito no livro da vida. As pessoas dizem, então o importante é eu ter o meu nome escrito no livro da vida. Não, não é só importante você ter o seu nome escrito no livro da vida, mas você ter a mente, os desejos e as suas atitudes transformadas aqui na Terra. Porque essa nova vida é que te fará herdar a vida eterna, né? Essa vida transformada, renunciando o pecado, renunciando os desejos da carne, tendo uma mente renovada, uma mente alinhada com a vontade de Deus. Então, a salvação, ela não termina no perdão, mas ela continua na renovação diária, operada pelo Espírito Santo. E aí a segunda palavra-chave que eu tirei desse quarto subtópico, que fala que é o Pai que a decreta, a questão da salvação ali, né? A questão da regeneração. Aí, vamos lá em Efésios, no capítulo 1 e no verso 4, que diz assim, porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aí a segunda coisa que fala é que o Filho que torna possível por sua morte e ressurreição. Nós estamos vendo aqui a ação trinitária, né? Sobre a questão da
salvação, sobre a questão da regeneração do homem. O Pai decreta, o Filho torna possível por sua morte e ressurreição. Efésios 1:7. Neles temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E aí, o Espírito Santo que realiza no coração do pecador. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vemos aqui a operação trinitária quanto à regeneração, quanto à salvação do homem, né? O Pai decreta, o Filho, então, torna possível por meio da cruz do Calvário. Agora, o Espírito é que convence o homem do pecado, ao arrependimento. Agora, então, nós vamos para o segundo tópico, que é a natureza espiritual da regeneração. Eu peço que você acompanhe com a sua lição, porque aí você vai tendo ideia mais ou menos daquilo que nós vamos explicando aqui. E aí no primeiro subtópico ele vai falar sobre uma transformação interior. A palavra-chave que eu tirei foi aqui, que Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta, é presa à lógica humana, é incapaz de compreender a justiça de Deus, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. E aí, quem é esse Nicodemos aqui da Bíblia, né, que nós estamos falando? Nicodemos, ele era um líder religioso, ele era um judeu, e ele ocupava uma posição muito importante, tanto religiosa quanto civil, em Jerusalém. Ele era um membro do Sinédrio, que era a suprema corte judaica. E ele era um fariseu e conhecedor da lei e respeitado entre os judeus. Veja, esse homem tão importante, douto de conhecimento, ele teve um questionamento com Jesus a respeito do novo nascimento, né? E aí é durante uma conversa com Jesus à noite que Nicodemos ele vai demonstrar essa incompreensão, né, dessa palavra de Jesus, desse ensinamento de Jesus, quando Jesus afirma a ele que era necessário nascer de novo, ou seja, nascer da água do Espírito para entrar no reino de Deus. Então, veja, apesar de um homem tão conhecedor da lei, um homem douto de conhecimento, né? Ele revelou a incapacidade de discernir espiritualmente aquilo que Jesus estava falando a ele, aquilo que Jesus estava interpretando a ele. Por quê? Porque Nicodemos vai entender esse nascimento como algo literal, como algo físico, né? Humano e carnal e não espiritual. E aí a palavra de Deus, aí a gente para pensar a questão assim, quantas pessoas, né? Quantos professores de teologias, quantas pessoas conhecedoras e tão leigas no conhecimento, na questão espiritual. Por quê? Porque para entender as coisas espiritual é necessário ser espiritual. É necessário o Espírito Santo abrir o nosso entendimento. É necessário nós termos essa comunhão com o Espírito Santo para que a revelação das coisas espirituais sejam abertas ao nosso entendimento, aos nossos olhos, né? Porque quando você olha, quando você lê a palavra de Deus só com a visão carnal, com aquilo que a sua razão faz entender, você não vê a profundidade da Bíblia, a profundidade do reino de Deus, aquilo que Cristo quer nos ensinar, aquilo que a palavra quer nos ensinar. E a Bíblia vai nos dar isso, né? Essa referência em 1 Coríntios 2:14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que muitas pessoas acham o crente doido.
acha que é loucura estar na igreja, vir ao culto, que coisa, ser crente, acha que tem necessidade. Não, não precisa de nada disso. Por quê? Porque sua mente está fechada pelo pecado. Então, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Ele não consegue compreender essa relação do homem para com Deus, né? Essa necessidade de um homem estar conectado com Deus. Então, às vezes, aquela pessoa que viveu muito tempo longe de Cristo, longe da fé, que não teve esse prazer de conhecer a Cristo, e quando ela se conecta com Deus, quando ela se arrepende, quando ela se volta para Deus, ela diz assim, nossa, quanto tempo eu perdi longe de Deus. Por que eu não tomei essa decisão antes? Por quê? Porque agora ela consegue compreender o que é estar na igreja, o que é ler a Bíblia, o que é orar, né? O que é buscar a Deus, o que é estar em comunhão entre os irmãos, por que a gente diz a paz do Senhor, por que a gente chama o nosso irmão na fé de irmão. Então, por quê? Porque a visão dela agora está aberta. O Espírito de Deus abriu os seus olhos, tirou aquilo que tampava, aquilo que impedia de ela enxergar as coisas espirituais. Então, sem ação do Espírito Santo, a mente humana ela jamais vai compreender essas verdades. Jamais isso vai trazer, isso vai entrar na mente dela, né? Do quanto é importante. Então, somente pelo Espírito Santo é que o homem passa a compreender essas verdades, porque é o Espírito Santo que tem poder de fazer isso na vida do ser humano, para que as coisas de Deus façam sentido, e não só façam sentido, como produzam, né, mudança na vida da pessoa. Não é só você entender a Bíblia, por isso que muitas pessoas lêem a Bíblia, mas não têm uma mudança de vida. A sua vida continua pecaminosa. A Bíblia, ela tem que fazer sentido, a palavra de Deus tem que fazer sentido, mas também precisa fazer mudança na sua vida. E só pelo Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo na nossa vida, é que isso vai acontecer. E Nicodemos, ele era um homem conhecedor da lei, mas ele estava preso ao quê? Ao mérito religioso. Ele achava que ser um bom religioso, né, fazer boas obras, né, crer na lei, obedecer à lei, ter uma moral correta e cumprir os rituais seria o suficiente para entrar no reino de Deus. É o que muitas pessoas acham, né? É que muitas religiões trazem esse ensinamento de que boas obras é o suficiente. Não, você precisa estar na igreja. É só o suficiente. Não, isso não é o suficiente para você entrar no reino de Deus. A tua vida não tem que ser religiosa. A tua vida tem que ser obediente a Deus, né? Você tem que ser obediente a Deus. As suas obras, ela tem que mostrar o reino de Deus. Não são para te gloriar e nem para te levar ao reino de Deus. As tuas obras são testemunho daquilo que Deus é na tua vida. São os frutos do Espírito Santo, que nós vemos lá em Gálatas 5. Então, as obras, elas manifestam Deus, o amor de Deus, a ação do Espírito Santo, e não trazem para a salvação. Ela é um conjunto daquilo que Deus faz na tua vida. Tá? Então, cumprir os rituais aqui, o que nós falamos, né? Cumprir a palavra de Deus, é uma determinação para que você viva uma vida segundo o propósito de Deus, segundo o agrado de Deus. Então, Nicodemos, ele estava com a ideia que o mérito religioso, né? Ser um bom religioso, obedecer à lei, ter uma moral libada diante da sociedade, cumprir os rituais, que os judeus tinham esse costume, né, de cumprir os rituais, era o suficiente para entrar no reino de Deus. Só que Jesus, ele quebra completamente essa ideia de Nicodemos, né? Ele vai quebrar esse pensamento de Nicodemos, porque Jesus, ele não exige ajuste de comportamento, não que isso não seja importante na nossa vida, não que isso não seja necessário, é necessário. Mas Jesus não está falando a exigência da fé, da salvação pelo comportamento, nem
pelo aperfeiçoamento moral. Isso faz parte da nossa vida, né? Quando a gente é salvo, quando a gente é transformado, moralmente a gente modifica a nossa vida. Nem de uma religiosidade extrema. Não é você ser um crentão, né? Um crentarrão, que muitos usam esse termo, né? De ser ao extremo. Não, Jesus não está falando disso. Jesus, ele exige algo totalmente diferente. O que Jesus quer é uma transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não adianta eu montar uma religiosidade, montar aqui um figurino de uma Esther, mas por dentro ser outra coisa. Não. A transformação ela tem que partir de dentro para fora. Porque quando a transformação ocorre dentro de mim, eu reflito isso no meu exterior. Eu reflito isso eu vou refletir isso na minha vida, nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus comportamentos. Então, Jesus quer que a transformação ocorra de dentro para fora, porque o fora é automático, é visível, né? Quando há uma transformação no meu interior. O que Jesus quer é uma nova natureza que somente o Espírito Santo pode operar na vida da pessoa. Então, por mais que você se esforce, por mais que você faça, nunca vai ser o suficiente. Somente o Espírito Santo vai fazer isso. Então, quando o Espírito Santo transforma o nosso interior, essa transformação passa a refletir no seu exterior, que foi o que eu falei ali, né? Porque a regeneração não é o homem tentando melhorar a Deus ou tentando agradar Deus, mas é Deus transformando o homem para que ele viva segundo o seu agrado, o seu propósito. Então não é o homem para com Deus, é Deus para com o homem. Então, por mais que eu faça para Deus, nunca será o suficiente. É eu permitir que Deus vá transformando a minha vida para que eu possa viver o seu propósito, para que eu possa viver da forma que agrade a Ele. Amém? Então vamos lá para o segundo subtópico, uma obra soberana do Espírito. E a palavra-chave que eu tirei ali, assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação. Quando Jesus compara ali, essa palavra é de Jesus, quando ele compara, né, o vento, ele fala ali em João, no capítulo 3, no verso 10, quando ele diz, o vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando Jesus compara o vento com o Espírito Santo, o que ele está nos ensinando aqui? Que verdade que ele está nos trazendo? A primeira é sobre a soberania. O Espírito Santo, ele age segundo a vontade de Deus, não segundo o controle humano. Então, não é o homem que controla o Espírito Santo, não. O homem não controla o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz o homem e não o homem que determina a ação do Espírito Santo. Não é eu determinando o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, faça isso, faça aquilo. Não, não. É o Espírito Santo que conduz o homem. Quando ele diz que o vento assopra para onde quer, ele está dizendo sobre a soberania. Vai aonde quer. O Espírito Santo é soberano e ele age sempre segundo a vontade de Deus e não a vontade do homem. Então, é o Espírito Santo que conduz o homem e não o homem que determina a ação do Espírito Santo. A segunda verdade sobre aqui é a invisibilidade com evidência, né? Você sabe de onde o vento vem, mas você não sabe para onde ele vai. Você tem noção mais ou menos, né? Se vem do sul, se vem do norte, se vem do leste, se vem do oeste, mas você não sabe para onde ele vai, para onde ele segue, o final dele. Assim é o Espírito Santo. A invisibilidade com evidência, né? O Espírito Santo, ele não é visto. Não é visto. Você não vê com os seus olhos físicos o Espírito Santo, mas a sua ação é percebida por meio da transformação na vida do homem. Então, você não vê visivelmente com os teus olhos carnais o Espírito Santo na minha vida, mas você pode ver o Espírito Santo através das minhas ações, através do meu comportamento.
Porque se eu demonstro, se eu mostro aquilo que a palavra me ensina, é o Espírito Santo agindo na minha vida. É Ele trabalhando na minha vida. Então, fala também do mistério. Sério? Certo? Que a obra do Espírito Santo não é limitada à lógica. Nem tudo é explicado, mas pode ser vivido e experimentado. Certo? Quando ele diz, não ali, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Então está falando ali do mistério, né? Que a obra do Espírito Santo não está limitada à lógica humana. Então tem coisas que a gente não vai entender. A ação do Espírito Santo. Nem tudo a gente compreende, mas a gente pode viver essa ação maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, nos permitir viver essa ação maravilhosa. Então fala também de liberdade de ação. O Espírito age, né, com liberdade, sem se prender às formas, aos métodos humanos. E aí a segunda palavra-chave, que um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Então, um cristão regenerado, ele não é aquele apenas que teve uma mudança de comportamento, certo? Mas uma transformação de natureza. Porque não adianta só você transformar o seu comportamento, não adianta você mudar o seu comportamento. Tem pessoas que não é cristã e muda o seu comportamento. É uma pessoa boa, uma pessoa justa, né? Que gosta de viver correto diante da sociedade, diante do próximo, mas isso não é o suficiente. É preciso ter uma transformação, sim, mas uma transformação na nossa natureza. Porque quando a nossa natureza é transformada, o nosso comportamento é diferente. A nossa vida é diferente. Então, a regeneração, ela não muda apenas o que fazemos, mas ela transforma o que nós somos. Então, ela não só vai mudar aquilo que eu faço, as minhas ações, mas aquilo que eu sou. E aí, quando eu trago isso para a nossa prática, né, para a nossa vida, antes da regeneração, o que acontecia? A pessoa, ela vivia segundo a sua própria vontade. Ela segue os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres, aquilo, ela não se preocupa, ela não considera o que Deus quer para a vida dela. Não, ela segue aquilo que ela determina. Uma pessoa, quando não é regenerada, ela erra e não sente peso espiritual. Ela não se arrepende. Ou seja, se ela praticou um adultério, se ela praticou um roubo, se ela fez algo, ela não se arrepende, ela não tem aquele remorso espiritual, né? Por mais que ela sabe que aquilo é errado, ela não se arrepende. Porque se isso fosse o suficiente, a gente via uma sociedade correta. E ela não sente a necessidade de mudança. Uma pessoa que não é regenerada, ela não sente a necessidade de mudança. Mas depois que ela é regenerada, o que acontece? A pessoa passa, então, a receber essa nova natureza e ela começa, dentro dela, o desejo de obedecer a Deus. Né? Então, ela parte do princípio de que o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então, quando ela peca, quando ela comete um pecado, porque nós não somos perfeitos, né? Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Então, quando nós pecamos, quando nós fizemos algo errado, o que a gente... Ai, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, muda a minha vida, muda a minha forma de ser, para que eu não venha mais fazer isso daqui. Né? A gente pede perdão, a gente sabe que está fora daquilo que agrada a Deus. Então, ela arrepende-se com sinceridade quando erra. Ela diz, Senhor, não quero mais ter essa prática de vida, não quero ser assim, não quero agir assim, não quero falar assim, não quero ser esse tipo de pessoa, me ajuda a ser diferente, trabalha na minha vida. E aí ela começa a desenvolver uma fé genuína, ela começa a demonstrar o amor ao próximo, ela busca viver o que agrada a Deus, né, os mandamentos de Deus, e começa a crescer o desejo nela de santidade. O que é ser santo? É ser separado das coisas do mundo, separado do pecado, permitindo que Deus, o Espírito Santo, transforme a sua vida, transforme o seu caráter. Veja que
Que coisa maravilhosa que é esta lição. E aí vamos para o terceiro ponto, que é uma nova vida e nova conduta. Aí a palavra-chave que eu tirei aqui, que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Quando eu falo concupiscência, estou falando o quê? Eu estou falando do desejo que domina a pessoa e a conduz ao pecado. São todos os desejos. Aí eu trouxe aqui Gálatas 5, 19 e 21. Isso são tudo que domina a pessoa e faz a pessoa ter uma vida pecaminosa. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam, vejam, a própria palavra diz, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A carne, o desejo carnal, a consciência da carne, né? Aquilo, ela nos faz ter essa vida pecaminosa. E todas essas práticas não nos faz herdar o reino dos céus, o reino de Deus. A segunda palavra-chave é que ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sobre uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. Então, tornar-se um novo homem não significa perfeição, mas é permitir que o caráter de Cristo seja formado da tua vida. Então, não é que você é perfeito, é você permitir que o caráter de Cristo seja formado em você. E aí você vai refletir isso na tua atitude e na tua vida diária. Quando o caráter de Cristo é formado em nós, nós demonstramos isso na nossa atitude e na nossa vida diária. E aí, como exemplo, né? Quando a gente é contrariado, o que a gente escolhe? Né? Responder com mansidão em vez de irritação. É fácil? Não, não é fácil. É algo que precisa ser trabalhado dentro de nós. E aí, mesmo quando a gente tem razão em situação, a gente opta a perdoar em vez de insistir no orgulho, né? É aquela questão que quando você faz algo, o Espírito de Deus diz assim, vai lá, pede perdão. Você está quebrando o seu orgulho. Mesmo você tendo razão, você quando pede perdão para outra pessoa, você demonstra um caráter de Cristo. Você demonstra um caráter transformado. Então, tornar-se um novo homem é mudar a forma de falar dentro de casa. Porque, às vezes, a gente tem um comportamento aqui, mas dentro da nossa casa a gente tem outro, né? Como a gente trata o nosso cônjuge, né? Como você trata o seu filho, como você trata a pessoa mais próxima. Você trata com respeito, com paciência, com amor, mesmo nos dias difíceis. Ah, Esther, então parece ser muito fácil. Não, irmão. Né? Tem momentos que a gente, às vezes, fala com rispidez, a gente fala de forma que não agrada, mas a gente sempre ter a consciência de que precisa de mudança, de que a gente precisa melhorar. Então, Efésios 4:32 diz, antes, sede um para com os outros, benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, o novo homem é agir com honestidade no trabalho. Então, você se tornar uma nova criatura é também, não aqui dentro da igreja, lá fora também, no seu trabalho, né? Quando ninguém está olhando, quando ninguém está observando. A Bíblia diz que a gente deve fazer, tudo que a gente vier à nossa mão, a gente faz como se estivesse fazendo para Deus, né? É controlar o nosso pensamento, rejeitar tudo aquilo que não edifica. Quantas coisas nós somos bombardeados na nossa mente. Eu sempre tenho isso comigo. Eu levo cativo todo o meu pensamento para tornar obediente a Cristo Jesus. É vigiar nas nossas palavras, é nós escolhermos obedecer a Deus. Viver uma vida que agrade e não aquilo que a nossa carne deseja, né? Pelo contrário, quando a nossa carne deseja algo, nós tornar ela
a palavra certa, né, é a gente mortificar essa carne para que a gente viva aquilo que agrada a Deus. Então, ser uma nova criatura não significa que nunca você vai errar, porque você é humano, você erra, mas quando você erra, né, é você reconhecer que você precisa de mudança. Nossa, eu tenho essa prática de vida, eu não condiz com a palavra de Deus, não condiz com aquilo que agrada a Deus. Então, eu preciso mudar isso. É você reconhecer isso. Mesmo que você erre, você precisa reconhecer, você precisa pedir perdão, né? E recomeçar. Porque aí você se permite que dia após dia o Espírito Santo vai moldando o teu caráter e vai transformando o teu interior, o nosso interior. Então, é você olhar para você e dizer assim, eu sou ser humano, eu erro, mas eu tenho que ter uma mudança. Eu preciso pedir perdão e recomeçar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser aquilo que a palavra me diz que eu devo ser. Eu tenho que ser aquilo que a Cristo quer que eu seja. Isso é ser nova criatura. Aí é o último ponto, né, que é o último ali ponto da lição, né, subtópico, não subtópico, o último ponto da lição, o terceiro ponto, que fala ali sinais do novo nascimento em Cristo, a justificação pela fé. E a palavra-chave que eu tirei, pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Então, quando uma pessoa ela é declarada justa diante de Deus, isso não acontece porque ela é merecedora. Ah, não, porque ela fez algo para merecer. Olha, Senhor, o Senhor me perdoou porque eu fiz algo para receber isso. Não é por ela ser muito boazinha, não é porque ela fez algo. Mas a justificação ela acontece porque Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Então a regeneração, a salvação não foi por causa de mim e de você, mas foi porque Cristo lá na cruz do Calvário pagou um alto preço, pagou a nossa dívida. E por conta disso nós somos justificados e perdoados. Mas foi por causa da morte de cruz que nós recebemos esse perdão, essa bondade, essa misericórdia. Então, ao crer em Jesus e receber Ele como seu Senhor e como seu Salvador, né, Deus não muda apenas a sua posição, né, diante dele. A pessoa não muda a posição diante, mas há também a sua identidade, porque a pessoa ela passa a ser justificada diante de Deus, porque por causa do sangue de Cristo, Deus nos olha e nos tornamos justos por causa do sangue de Cristo. É que conforme eu falei de uma outra vez, né? É como o sangue de Cristo é uma capa que nos cobre. Nós ainda somos pecadores, mas Deus nos olha e vê o sangue de Cristo sobre nós, o preço que Cristo pagou por nós. Então, além de Deus mudar a nossa condição, né, de pecador para regenerado, ele muda também a nossa identidade, né, de escravo para filhos dele. Então veja que maravilha, porque agora a gente, além de ser regenerado, a gente faz parte da família de Deus por meio de Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus. E essa nova vida em comunhão com Deus é um presente. Sabe? É um presente de Deus que a pessoa recebe não porque ela merece, não por causa do merecimento humano, não, mas porque Deus nos amou, simplesmente por causa do amor de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós recebemos essa graça, essa dádiva da salvação. Então, a fé em Jesus é o único caminho pelo qual a pessoa entra nessa nova condição. Então, Jesus disse que não há outro caminho, né? Não tem outro caminho. Ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, né? Vem ao Pai, senão por Ele. Então, é por Jesus. Não é por você, é por Jesus. Então, a pessoa, ela recebe essa nova condição de ser justificada e de ser filha mediante a fé em Jesus, né? Então, ela se torna
filha de Deus e salva, né? Por causa de Jesus Cristo. Então a fé não é algo que a gente inventa ou a gente produz sozinho. Ela é resultado da ação do Espírito Santo. É Ele agindo no coração, Ele abrindo os nossos olhos e nos levando a crer em Jesus. Então é o Espírito Santo que tira a nossa venda, abre os nossos olhos, Ele começa a trabalhar no nosso coração e Ele nos leva até Cristo. E aí o segundo ponto é a vida de santidade. E a palavra-chave que eu tirei na obra da redenção, o crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. E o que é viver segundo o Espírito, não ser escravo da carne? É conduzir uma vida sob a direção do Espírito Santo, permitindo que ele governe o quê? O teu pensamento, os teus valores, as tuas decisões, as tuas atitudes e a tua reação. Então, viver segundo o Espírito e não segundo a carne, o que é? É andar alinhado com aquilo que agrada a Deus. É manifestar um caráter transformado e rejeitar os padrões desse mundo. E aí eu trouxe como texto base para corroborar aqui 1 Pedro, né, de Pedro 1, no capítulo, no verso 15 e 16 diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Romanos 8, no verso 5, 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltado para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quando ele fala lei, ele está falando da palavra, né? Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E a segunda palavra-chave desse último subtópico ali é a santificação apresenta aspecto posicional e progressivo. Aí o que a gente precisa entender aqui? O que fala sobre a santificação posicional? Fala de quem somos diante de Deus, certo? Então, quando a pessoa ela entrega a sua vida a Cristo, Deus passa ela a olhar como santa, como justa. É algo automático. Não porque ela nunca vai errar, mas porque Deus já perdoou, porque Jesus perdoou, lavou com o seu sangue e separou ele. Então, a justificação posicional é no momento que você aceita a Cristo. Então, Deus te olha agora como um justo, um santo, um separado, né? Então, mesmo ainda que a gente esteja aprendendo, amadurecendo na fé, a nossa posição diante de Deus é de santo, de ser parado, de justo. E aí eu trouxe um exemplo muito simples, como alguém que é adotado, né? A pessoa que ela é adotada, no dia da adoção, ela se torna filha daquela pessoa que está adotando. Mesmo que ainda ela vá aprender a conviver com aquela família, certo? Mas ela é filha. Por quê? Porque ela foi adotada, assim somos nós de Deus. E a santificação progressiva, ela fala de como o nosso modo de viver diário, ela está falando nosso aprendizado diário, né? Da forma que nós vamos viver. Então, depois da gente ser salvo, quando a gente é salvo, né? O Espírito Santo, então, ele vai começar a nos ensinar, a nos corrigir, a nos transformar ao pouco, porque a nossa vida espiritual é um aprendizado diário. Mesmo que a pessoa ainda erra, ela começa a sentir incômodo do pecado, ela deseja mudar, ela aprende a agir de forma diferente, e isso é um processo diário, é passo a passo, até você chegar na perfeição, quando seu corpo será transformado lá no céu. E o último, o fruto do Espírito, e aí eu vou ler aqui na nossa lição, porque esse tópico aqui, final, o último tópico, ele é bem já explicativo, quando diz que Jesus Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. Foi o que a gente viu lá nos textos anteriores. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com frutos
com fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Mas, ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sobre uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Marcas da regeneração genuína. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa lição tenha agregado na sua vida, né? Que venha acrescentar isso e mudar a nossa forma de ver sobre a questão, o aspecto da regeneração pela ação do Espírito Santo. Convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe com outro irmão, né? Talvez você tenha um amigo que ainda não é crente, deseja conhecer de Cristo, compartilhe essa aula para que ele possa entender sobre o plano da salvação, o plano da regeneração. Dê um like, compartilhe. Nós temos não só o canal no YouTube, como nós também temos no Instagram e no TikTok. Amém, meus irmãos? Convido você também a vir nos visitar aqui na De Lagoinha, né, nessa família abençoada que tem palavras abençoadas para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima aula.